Olá, olá, tudo bom? Seguinte, nós estamos em plena primavera, né? Época do sobe, desce, né? Temperatura elevador, certo? Mas, enfim, é no normal, é da natureza. Mas, pesquisando sobre a moda verão, eu tive duas surpresas. A primeira é a quantidade de peças de tricô que as modelos, os sites especializados e tal estão mostrando na moda verão 2025. A segunda surpresa são os preços. Há coisas baratas? Há. Agora, são aquelas peças hiper fininhas, feitas com, olha, eu não sei se meio fio, mas enfim. E existem aquelas que ou são de grife ou são realmente com fios especiais, algo do tipo, pelo preço do que eu encontrei. Mas um fato altamente positivo é que realmente o tricô de verão aparentemente caiu no gosto, né, das pessoas. Isso tem até uma certa explicação. Você vai à praia, você enrola o tricô num cantinho da sua bolsa, um short, uma blusinha, e é fácil, é uma roupa fácil, porque você lava, pendura, veste, você não precisa fazer manutenção, ferro, essas coisas todas. Então, é uma roupa extremamente prática. Amassa muito pouco, praticamente não amassa, está sempre impecável para você usar. Então, tem umas vantagens que, para quem tem aguçado o sentido da praticidade, o tricô é fantástico. Como eu gosto de fazer para orientar, né? Porque o nosso objetivo é sempre o de orientar você, né? Abrir portas, mostrar tendências, mostrar algumas roupas e tal. Então, essa é uma função importante para quem trabalha com moda. E tricô é moda e você trabalha com tricô. Então, tudo se encaixa, né? Então, é uma grata surpresa ver realmente que o tricô vem despontando, e isso tem até uma explicação lógica. Eu explico. Antigamente, quando o tricô era praticamente só à mão, ninguém nem pensava em tricô de verão. Quando se dizia a palavra tricô, você automaticamente estava se referindo ao frio, à roupa de inverno. E eu acho que muitas de vocês que já tricotam há muito tempo hão de se lembrar disso. Quando o tricô de verão aparecia aqui e ali, eu cansei de ver pessoas dizendo: ah, não, tricô no verão é muito quente, quando isso não era muito verdadeiro. O que é verdadeiro é que os fios de verão da época, há 15, 20 anos atrás, eram fios mais pesados, eram fios sem a tecnologia que nós temos hoje. Porque eu já disse isso a você, os fios não são feitos para as nossas máquinas. Eles são feitos para máquinas de grandes malharias, que são máquinas de altíssima tecnologia, o que torna esses fios perfeitos para nós, certo? Quanto melhor a qualidade do fio, melhor para o nosso trabalho. Enfim, então estamos percebendo que o tricô está em alta evidência. Uma outra surpresa que eu tive
é que eu encontrei muitas peças de verão em manga comprida. Eu desconfio de que há uma ligação com informações de tendência climática. Vocês vão se lembrar, para quem constantemente segue o canal, né, que eu comentei que havia uma expectativa de uma primavera fria. Então, as grandes malharias, que não são bobas nem nada, pensaram também em opções de tricô com mangas, até mangas compridas. Eu acho que pode ser interessante assim. Você faz uma blusa rendada, porque o rendado ventila melhor a pele. Ele permite a troca do ar quente que está entre a roupa e o teu corpo, ele troca mais rapidamente com um ar mais frio do externo, né? Então, um tricô rendado que pode ser usado em caso de frescor por cima de uma camiseta preta, uma camiseta vermelha, de uma cor lisa, naturalmente. Então, por que não? O rendado vai sobressair mais ainda, vai ficar muito interessante. Se você tem um rendado branco ou uma cor como essa aqui, por exemplo, você usa por cima de uma blusa escura e ela vai destacar o rendado que você fizer. Então, eu quero que você analise com calma. Há muita coisa que você pode fazer na sua máquina. E depois, mais ao final do vídeo, eu tenho uma surpresinha para você. Beleza? Então, vamos lá.
é o seguinte, eu achei deveras importante você ver todas essas peças, os preços, ter uma noção e avaliar. Você pode voltar o vídeo, você pode olhar cada imagem em detalhes com calma, tá? E eu recomendo que você faça isso. Tem muita coisa ali que você pode tricotar sem problema nenhum, especialmente se você for uma aluna Tricô Cursos, você tem a modelagem nas apostilas, você pode fazer. E eu queria, então, comentar sobre a surpresinha. Ela está aqui na minha mão, certo? Eu a fiz a partir do kimono. Naturalmente, uma saída de praia não deve ter mangas, não carece, não tem necessidade. Então, surgiu um problema. Como ela é tecida reta na cava, ela ia cair muito no ombro, ia ficar uma coisa feia. Então, eu decidi fazer a cava em ângulo, para diminuir a largura do ombro e vestir melhor como saída de praia, sem afetar a largura do corpo, certo? Só na parte da cava. Observe o seguinte. Aqui é o decote. Nós também temos uma inclinação e você sabe que nós fizemos isso suspendendo agulhas. Aqui é a mesma coisa, só que a quantidade de pontos aqui foi diferente do que aqui. Ora, a nossa cava era de 58 pontos, certo? Vamos arredondar para facilitar o pensamento. 60. Eu calculei um total de 30 carreiras para fazer essa cava. 30 carreiras. Eu queria 30 carreiras a menos. Então, aqui tinha 100, você lembra, no ombro? Então, aqui temos 70 agora. Então, foram 30 pontos, né, que eu diminuí. 30 carreiras, desculpe porque é tecida de lado, né? Foram 30 carreiras que eu diminuí só aqui em cima. A largura aqui ficou a mesma, então eu tenho a inclinação. E a gente sabe que cada diminuição, cada suspensão de pontos, como aqui, consome 2 carreiras, certo? Então, isso me dariam 15 procedimentos. 30 carreiras são 15 procedimentos, porque eu vou é uma carreira. Eu suspendo, laço, volto, é a segunda carreira. Então, em 30 carreiras, eu queria suspender 60 pontos. Então, o que nós fizemos? Eu fiz o seguinte. Achei o que eu queria. São 15 vezes, né? Porque 30 carreiras, gastando 2 em cada procedimento, certo? Me dá 15 vezes. 60 pontos dividido por 15 dá 4 exato, tá? 4 vezes 15 é igual a 60. Então, eu já sabia que eu ia suspender de 4 em 4 agulhas, por 15 vezes. Só que eu não usei 60 pontos, eu usei 58, como é a nossa cava. Podia ter usado 60? Sim, podia. Mas o que eu fiz para usar os mesmos 58? Eu suspendi de 4 em 4 e na última vez eu suspendi só 2 agulhas. Então, como eu deixei 2 de fora, né? Porque eu fui fazendo de 4 em 4, 4, 4, 4, 4, 4, e no final 2. Então, eu consegui precisamente os 58 pontos da cava.
tá? Mas você pode fazer 60. Não tem problema nenhum. Pode suspender 60. Não é por 2 pontos que vai ficar com defeito a sua roupa, né? E logo depois de tecer, porque eu teci esta frente, fiz aqui a cava e logo depois eu aumentei de uma vez só os 58 pontos e fui, teci para lá, aumentei com laçadas, voltei. E a partir daí eu comecei a abaixar de 4 em 4 até ter de novo todas as agulhas no trabalho. Então, é bem fácil, né? Não tem grande problema e ficou ótimo. Se você quiser aqui fazer um ombro ainda menor, vai, em vez dessa quantidade de carreiras, 30 carreiras, né, que eu quis gastar, você pode gastar 40. Então, você vai ter, digamos, um ângulo aqui um pouquinho maior, né? Então, não é difícil, não é difícil. Eu vou pedir que seja colocado esse esqueminha aí para você. Vamos ver se eles dão conta de fazer isso a tempo, né? Mas, de todo jeito, eu gostei muito. Achei que o tamanho ficou perfeito. E eu espero que você aproveite a ideia. Esse rendado aqui, gente, eu não usei cartela. Eu fiz ele totalmente manual. Sempre tem 4 carreiras entre um procedimento e outro, então vai relativamente rápido. O único lugar onde só tem 2 carreiras é nessa flor aqui, quando fazemos os 2 furos, né? Então, aqui são 2 carreiras, mas o resto é tudo 4. Este aqui é 2 carreiras, esse é 4, esse é 4, esse é 2, e assim foi. Beleza? Antes de iniciar essa saída de praia, eu teci uma amostrinha de 100 carreiras daquilo que eu imaginei, de como eu imaginei o rendado. E por que que eu fiz 100 carreiras? Para verificar como isso ia se comportar para casar, para eu calcular certinho a posição. Então, eu achei que ficou bom. Eu só fiz um ajuste aqui no início, mas resolvi fácil, faltavam 2 carreiras. E mandei ver e ficou ótimo, ficou excelente. Foi fácil de fazer, não foi muito rápido, sim, porque você não pode errar, tem que contar com calma, né? Tem que selecionar as agulhas manualmente, transportar os pontos uma vez para um lado, outra vez para o outro, nunca esquecendo disso, para o seu rendado não ficar torto, né? E deu tudo certo, eu gostei, o efeito final que você também já viu, eu acho que ficou bom, né? E é uma peça que pode ser usada no dia a dia, por cima de uma blusinha, de um topzinho, como ela é amarradinha na frente, você, entende, pode usar um tipo de um sutiã de biquíni ou uma coisa assim e tá tudo bem, certo? Um grande abraço e até!